Salve, salve! Aqui é o professor Leandro, aqui vos fala. E nós estamos na nossa quinta aula, como prometido, aula sobre par ordenado. Ou no plural, pares ordenados. Né? Se os senhores não são inscritos nesse canal, eu convido a estar inscrevendo, que logo mais a ideia aqui é postar quase todo dia, né? Porque estou gravando antecipadamente para que tenha produto para postar todo dia, né? Meus momentos de folga. Mas isso não interessa, né? Se os senhores quiserem saber um pouco mais sobre minha vida, meu dia a dia, enfim, procurem lá o meu Instagram, que durante o dia o que eu faço é o quê? Matemática. Aí os senhores vão ver mais coisas de matemática lá, ok? Mas deixar de conversa fiada, vamos ao que interessa. Par ordenado. O que é par ordenado? Antes de você ter ideia de que é um par ordenado, é interessante também vincular isso à ideia de produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? É o produto que eu posso fazer com dois conjuntos. Ah, você pode multiplicar conjuntos? Sim, eu posso multiplicar conjuntos. Olha aqui que beleza. Então, quando eu multiplico dois conjuntos, vai formar um novo conjunto. E esse conjunto ele é bastante interessante, que os elementos desse produto não serão elementos propriamente ditos de A e de B. Serão o que então? Serão pares ordenados. Serão elementos desse tipo aqui, olha. Por exemplo, vai ter lá dentro o conjunto A1. Conjunto não, né? O elemento, que esse parzinho aqui é um elemento só. Parênteses, A,1, parênteses, A,2. O que é isso que você está fazendo? O que é isso? O que eu estou fazendo, meu caro? O par ordenado, são pares ordenados. Por que par? Porque tem dois, tá vendo? Tem dois fulaninhos ali. Dois elementos. Par ordenado é formado por dois elementos. A primeira entrada, o primeiro elemento, o que vai ficar aqui, é formado pelos elementos de A, ok? Você não pode colocar aqui, por exemplo, 1 e 2, porque 1 e 2 pertencem a B, ok? A primeira entrada é formada por elementos de A, perfeito. A segunda entrada, como é de se esperar, formada pelos elementos de B. Então, aqui na segunda entrada, neste exemplo, só poderão estar 1 e 2, ok? Logo aqui, o que eu mostrei foi um elemento formado pela primeira entrada A e a segunda entrada 1. O segundo elemento, A2. Ok? O que mais que eu posso formar aqui? Você vai poder formar o elemento B1. Ah, por que eu não peguei o A? Porque com A já acabou quem eu poderia formar. Ah, você não pode fazer com vazio? A, segunda entrada vazio? Não, vazio é conjunto. O nome é conjunto vazio, não é elemento vazio, tá? Grava isso. Então, A1, A2. O próximo, B1. Depois, B2. Depois, vai ter aqui, ó, C1. Fecha. Quando a tecnologia está contra ti. Não quer fechar. C1 e, por último, C2. Então, esses são os elementos. Não tem como formar mais elementos. Veja aqui. O conjunto A, produto B, né? O produto de A e B possui 6 elementos, não é? 6 elementos. O número de elementos de A vezes B é exatamente o produto do número de elementos de A pelo produto de elementos de B, né? A tem 3 elementos, B tem 2.
3 vezes 2, 6. E o produto de A vezes B também tem 6 elementos. Ou seja, se o meu B tivesse 3 elementos, A vezes B teria 9 elementos, né? Você poderia pensar em acrescentar aqui o 3 e teria mais uma coluna aqui com os elementos A3, B3, C3. Ok? Vou dar mais um exemplo aqui porque... E o próximo exemplo é justamente com o oposto. Esse aqui talvez seja o primeiro produto que os senhores estão conhecendo que não é comutativo. O que é comutativo? Comutativo é quando você troca a ordem, vai dar o mesmo resultado, né? Isso é comutativo. Esse produto que não é comutativo não vai dar o mesmo resultado. B vezes A é diferente de A vezes B. O que é B vezes A? A primeira entrada é B, a segunda entrada é A. Então vamos lá, primeira entrada. O meu B é 1 e 2. Então eu posso colocar aqui, ó, primeira entrada 1, segunda entrada tem que ser o A, por exemplo. Outro elemento, 1 e B. Outro elemento, 1 e C. E com B eu vou colocar aqui já, ó. Com B não, né? Com 2. 2 e A. 2 e B. 2 e C. Então, esses aqui são os elementos de B vezes A. Veja que deu o mesmo número de elementos, mas não são os mesmos elementos. Em A vezes B, eu tenho, por exemplo, A1. Em B vezes A, eu tenho 1A. São elementos distintos, diferentes. Né? Porque uma coisa é a primeira coordenada ser A e a segunda 1. A segunda coisa diferente é ser o contrário, 1A. Então, B vezes A é diferente de A vezes B, embora os elementos pareçam, né? São muito semelhantes. Só troca a ordem dentro dos parênteses, né? Mas essa ordem que troca aí faz toda a diferença. Veja isso depois, quando estivermos trabalhando plano cartesiano, né? No plano, isso aqui podem ser comparados a pontos. Se você trocar as coordenadas, vão dar pontos diferentes, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, isso é produto e isso é par ordenado. Par ordenado são o quê? São os elementos de um produto. Olha lá. É lógico, se tiver 3, você pode fazer a pergunta, né? Ah, se for 3, né? A vezes B vezes C, eu vou ter 3 elementos dentro do parênteses? Sim, você vai ter um trio ordenado, não vai ser mais par, né? E assim por diante. Se for 4, você vai ter um quarteto ordenado. Eu nem sei se tem esse nome. É a primeira vez que eu estou ouvindo quarteto ordenado, né? Isso está saindo da minha própria boca. Mas é interessante os senhores observar isto. O número de elementos do produto é o produto do número de elementos, né? Que eu havia dito há pouco. E nós vamos falar um pouco sobre cardinalidade, ok? Nesta sexta aula, porque eu não falei nada de cardinalidade. Estou dando o nome de número de elementos. Isso vocês, os senhores verão que cardinalidade nada mais é do que número de elementos. E tem algumas fórmulas muito interessantes para que os senhores aprendam. Aguarde a próxima aula. Meu nome é Leandro Fernandes, sou professor de matemática. Se os senhores não se inscreveram, vos convido a inscrever e divulgar o meu perfil, meu canal, né? O meu perfil também, lá no Instagram tem meu perfil, que eu falo sempre, vou falar aqui agora de novo, @o Leandro Prof. Ok. É isso.
Até mais.